mulher que lida com futebol. Como é que é isso? Eu acho que eu comecei a me interessar por futebol até para ter um contato maior com meu pai, então para ir com ele pro estádio. Quando criança eu sempre pratiquei esporte, eu não sei se é uma definição, mas eu me lembro, essas lembranças que eu tenho de ir pro estádio com meu pai, e principalmente depois que eu me mudei para Goiânia, que eu cresci no interior, que eu voltei para Goiânia, eu me lembro muito disso. Eu me lembro que eu queria trabalhar ou com política ou com futebol, e eu já consegui trabalhar com os dois e meio que encaminho os dois. Mas eu acho que é por isso, eu acho que contou muito meu pai não ter um filho homem, talvez se ele tivesse tido esse filho homem, eu não teria esse interesse, porque ele teria um homem para repassar esse interesse. Nasceu disso de eu tentar me aproximar um pouco dele. E assim, existe preconceito por você ser mulher e trabalhar com jornalismo esportivo? Tem dois problemas, assim. Infelizmente tem muito, mas eu sinto, se a gente puder destacar um lado positivo, que esse preconceito é maior com os mais velhos. Então, assim, a turma que formou comigo, que vem de lá pra cá, eu nunca tive esse tipo de problema. Que eu acho que eles entendem, que eu passei pela faculdade, entendem que eu gosto. E mais que eu gostar de futebol, é lógico que eu preciso entender de futebol, até não entendo tanto como acham, assim, mas eu entendo mais que a maioria das mulheres, então isso acaba sendo um destaque. Mas, obviamente, que eu tenho uma certa dificuldade, que eu acho que é da mulher mesmo, igual análise tática, essa coisa. A mulher tem um pouco mais de dificuldade mesmo que o homem. Como a mulher tem um pouco mais de dificuldade de noção de espaço na hora de fazer uma baliza, assim. Isso é comprovado cientificamente, não tô falando isso falando mal de mulher, é comprovado. A gente tem um pouco mais de dificuldade dessa visão geral das coisas. E eu vejo isso, de espaço, né? E eu vejo isso quando, na hora de analisar um jogo, eu tenho um pouco mais de dificuldade com as pessoas. Mas eu sou uma jornalista. E eu sei o que é notícia e o que não é. E o que eu acho que é pior, assim, nem é o preconceito. É as pessoas acharem que porque você é mulher, você não é inteligente. Tem isso, tipo assim, a loira que foi apresentar o programa de futebol, porque o público é masculino, então tem a loira bonitona lá que tá apresentando e tudo. Porque eu acho que o pior preconceito não é você ser mulher. É você estar lá e as pessoas acharem que porque você está lá, você é burrinha. Então vamos lá, você gosta de futebol, você já trabalhou com torcida organizada, com causas sociais, tem mais alguma coisa legal que você gosta? A minha mãe fala uma coisa, que ela fala assim, né? Minha filha, uma vez ela me falou isso, quando que você vai trabalhar com uma coisa normal? Eu não aguento mais sofrer, sabe? Eu não aguento mais. Política. Vai trabalhar com a coisa, porque minha irmã é jornalista, ela trabalha com economia, nunca passou por muitos sufocos, assim, não. Lógico que a área é difícil, mas eu tô falando assim, problemas mesmo, né? Tipo, eu já fui ameaçada por torcedor organizado e olha que eu faço trabalho com eles, assim, por comentário em televisão, por falar que ia me bater, me matar, quem sou eu? Por jogador de futebol dentro de estádio de clube já veio pôr a mão na minha cara porque achou que eu tinha feito um comentário ofensivo com ele. E é isso, aí minha mãe brinca e fala assim, quando que você vai parar de trabalhar com coisa que já foi censurada, enfim, assim... E assim, como é que é a sua relação com os ouvintes ou com as pessoas que te acompanham nos veículos de comunicação, no rádio especialmente? Porque assim, você está se expondo o tempo todo, as pessoas têm uma percepção de você, eu acho que isso é diferente do que realmente é a Larissa que não é tão sociável, como é que é isso? É mais ou menos assim, eu sou muito... Primeiro que a gente ouve no rádio e pensa, nossa, deve ser um mulherão, né? De 2 metros e loiro, né? Aí chega eu tenho 1,58 m, esse é o primeiro susto. No início, quando eu comecei primeiro na rádio para depois ir pra televisão, foi quase junto, mas deu uma diferençazinha. As pessoas chegavam e falavam assim, eu queria falar com a Larissa. E eu coordenei, durante o período que a gente mexeu com futebol lá na rádio, eu que coordenava. Então as pessoas a narrador, vinham procurar emprego, vinham conversar comigo. Aí chegava na rádio, queria falar com a Larissa, sou eu. Achando que eu era estagiária de mim mesma, sabe? Eu já passei muito por isso. Mas você tá namorando? Não estou namorando. Teve um período em que você fazia programa de humor. Que isso, acho que expunha de alguma forma ainda mais. Né? Como é que foi isso, essa transição do jornalismo para o humor e aí você voltou para o jornalismo? Voltei porque eu sou jornalista, eu enfrentei dificuldades no humor. Apesar você foi escolher, assim, foi uma escolha sua, você que mais ou menos assim. Na época, quando eu fui para este programa, foi na época que eu recebi a proposta para trabalhar na Bandeirantes, na TV Goiânia, que é a Band daqui. E lá, na época, eu trabalhava à tarde na rádio. E me convidaram para trabalhar à tarde. E aí eu cheguei, conversei com o dono da empresa e falei assim, eu não quero sair da emissora, da rádio, assim, porque eu gosto do trabalho daqui e eu tô indo para um lugar novo, que acabou que eu fiquei pouco tempo, que bom que eu não saí da rádio, né? E eu não queria deixar. O que eu posso fazer? Tem como você me transferir para de manhã? Mas de manhã a única vaga que existia era a vaga no programa de humor. Ele falou assim, cara,
Falei, vamos, e fui fazer. Mas assim, me surpreendeu a aceitação do público, e até hoje, como eu voltei pro programa jornalístico, as pessoas fazem as piadinhas que eu faço. Ah, Larissa, e aí, quando que você vai em Caldas Novas, que eu brincava com o nome? Então, assim, até hoje as pessoas perguntam, quando que você vai voltar pro Incêndio? Mas eu pedi pra sair do programa porque eu sentia falta do jornalismo, porque o que eu gosto é jornalismo. Só pausar um pouquinho, porque chegou aqui um petisco. Só chegou porque eu não posso comer, gente. Você não pode? Pois é, Eu outra pedi coisa, você especialmente tá pra perguntando você. do jornalismo. Jornalismo é uma profissão muito desgastante. Eu estou com um problema de estômago. Olha, E acabou não de tô chegar. podendo, mas vou ficar aqui no Fernando sofá. Cafenice é top, viu? Ele mandou pra gente. Cafenice Você não pode? Por não, quê? Não, eu tô com um probleminha de estômago aí. É difícil pra toda mulher, né? A mulher quer ser magra, bonita, inteligente. E eu sou muito ansiosa. Então, assim, e eu sempre acumulei. Eu sempre trabalhei em 2, já teve fase de eu trabalhar em 3 empregos, estudando. Aí você ainda quer ser bonita, que é melhor, as pessoas falam assim, e se que você não teve filho? Eu falei, por isso que eu não penso nisso, entendeu? Porque, Você não tipo, quer ter filho? Você não pensa nisso por agora? é assim, eu sempre pensei, eu sempre falava que mesmo se eu não casasse, eu ia ser mãe. Aí nasceu minha sobrinha, assim, que eu sou, minha sobrinha mora em Brasília, eu sou louca nela, é a minha paixão. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma criança crescendo ao meu lado, que eu fui ver o trabalho que dá, o gasto que dá, e a responsabilidade, por exemplo. Cara, eu que sou tia e madrinha, já quase morro, você pensa um pai, entendeu? Se um dia eu casar e tiver um companheiro legal, eu vou ser mãe, mas eu acho que pra ser independente, pra assumir essa responsabilidade Não sozinha, mais. só pra falar que eu sou mãe, eu acho que não. Bom, então, mas você falou se um dia tiver um companheiro legal, então significa que existe a possibilidade de casar. Não é totalmente remota. Não, que isso. É porque, Tá tipo, faltando pretendente? talvez com qualidade. Você já ficou com ouvinte? Não, você acredita? E não é porque eu Mas separo... Bom, cantada você deve levar o tempo todo, né? Devo, mas é igual eu te falo, é porque o ouvinte, eu acho por isso que eu nunca fiquei com o ouvinte. O ouvinte conhece a Larissa que não sou eu. Entendeu? Mas aí Tipo nunca assim, aconteceu do cara chegar, conhecer a outra Larissa, não, eu já, você tipo assim, conhecer eu e falar... eu já namorei com um cara que é ouvinte, mas que eu conheci por outro, que eu trabalhei junto e que por acaso também é ouvinte, que é amigo de fulano, e eu conheci em outra, mas não que era um Que chegou ouvinte por que meio chegou da em mim rádio, por assim. meio da rádio, por ouvinte. Porque esse ouvinte ai, o povo fala assim, nossa, tô me dando isso, mas esse ouvinte daria em cima de qualquer pessoa que trabalhava lá na rádio, você tá entendendo? E isso pra mim é muito claro. Não sou eu, não é a Larissa, entendeu? É uma pessoa que ele acha que é legal porque tá lá falando na rádio e que acha o meu comentário legal, aí sim eu gosto, mas assim, ó, eu tenho certeza que outras pessoas pra trabalhar na rádio também teriam que ter Então quer dizer que você comentários acha que o legais. amor não pode acontecer dessa forma, o cara ouvir e chegar e falar... Não, eu acho que ele ama a Larissa da rádio. Que não é a Larissa, Não a que não Larissa sou eu, Cristina entendeu? Rodrigues, como é que é? Esse pedaço eu queria interromper, mas é ele. Tem Não, queijo. eu não posso. Nossa, é camarão? Presunto. Ah, não, achei que era camarão, aí eu ia ficar com mais vontade ainda. Um negocinho verde muito bom, viu? O negócio em verde é a parte light. É. Ah, tá. Beleza. Essa é a maneira de te ajudar a fazer a sua dieta, É, entendeu? Eu tô tomando comendo suco, por você. um suco de caju. Ah, O que a gente você tava ia falando? falar, você saiu de Caldas Novas. Na época do incêndio, Caldas Novas, eu brincava que era Caldas Novas. Na verdade, eu nasci em Goiânia, isso é uma coisa que as pessoas me perguntam, se eu sou de lá. Porque eu falo que eu sou de lá, mas é porque eu morei em Caldas Novas dos 5 aos 18 anos. Então, assim, a minha lembrança de infância foi lá. E eu fiquei lá até os 18 anos e aí eu vim pra Goiânia pra fazer faculdade. E essa é uma parte que eu gosto muito de falar. Então, eu me formei na Católica com bolsa integral do ProUni. Lembrando que a bolsa do ProUni é dado para famílias de baixa renda. Então, assim, realmente eu não teria condição de pagar uma faculdade. O sonho da minha mãe era formar as filhas e ter uma casa. São sonhos tão simples, se eu for pensar, parece tão banal. Mas, assim, aí minha irmã conseguiu... Mas era o sonho de vida Era dela, o sonho de né? vida dela. O único sonho que ela tinha era que eu e minha irmã fizéssemos faculdades e ter uma casa no nome dela. E aí, um tempo atrás, a gente conseguiu, assim, com a minha mãe financiar seu apartamento agora que tá no nome dela. Vou pagar, ela, né, mais que a gente... vai pagar a vida toda, mas assim, eu acho que pelo menos ela conseguiu Ter a sua casa ter a sua própria, casa né? e formar as duas filhas. Então são duas coisas, assim, eu sempre falo que a minha vida mudou simplesmente pela educação, minha e da minha família. Que a realidade que a gente tem hoje, minha mãe fala assim, se eu for comparar o que a gente passou, a gente tá no céu. Então, assim, é outra realidade. É óbvio que é aquela classe média ainda que eu acordo 5 da manhã pra trabalhar e tudo, assim, é muito difícil, trabalho muito. Então, é isso. Obrigado. Ah, eu que agradeço. Eu falei que eu não sabia como que ia ser entrevistada, que eu só sabia entrevistar, mas espero que tenha ficado legal, tô curiosa.